Vamos lá, espero que o áudio esteja minimamente bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Esse vídeo aqui nem eu esperava fazer. X58 novamente, só que um pouco diferente. Hoje a gente vai conversar sobre especificamente a placa-mãe. Essa placa-mãe eu mostrei no primeiro vídeo do canal. Ela é uma EVGA, a 4-Way SLI Classified, sei lá como é que pronuncia essa porra. Comprei ela com um monte de bugiganga, inclusive esse gabinete transparente. Comprei com mais 4 pentes de memória RAM. Comprei junto com esse Cooler Master V8. Tinha me chamado a atenção porque a placa-mãe tava na caixa. Tipo assim, tinha a caixa, tinha um monte, as peças, tudo, os complementos dela, tudo na caixa bonitinho. Tinha coisa que tava até lacrada, no primeiro vídeo eu mostro. Qual que é o rolê dessa placa-mãe aqui? O cara, ele não tinha anunciado que a placa-mãe tava com problema logo de cara. Conversando com ele, ele falou qual que era o problema dessa placa-mãe aqui. Tem capacitor estourado nela. Uns desgastes ali também, né? Que eu esqueci como é que pronuncia, qual que é o problema desse negócio justamente agora que eu estou gravando o vídeo. Essa placa-mãe aqui, eu catei mesmo com este problema, eu decidi encarar o problema, porque eu estava muito interessado em fazer ela ser o meu PC meio que do dia a dia. Eu uso um notebook para o dia a dia. Ele é um i7 14700HX, uma 4070 e 16 GB de RAM DDR5. Esse PC aqui seria tipo para deixar na sala bonitinho, jogar uns jogos, armazenar algumas coisas, aproveitar que ele tem bastante entrada SATA, fazer meio que entre aspas um servidorzinho ali para armazenar coisas. Mas tivemos um pequeno problema. Levei a placa-mãe para uma assistência técnica, já que eu já estava com vontade de fazer ela ser a minha placa do dia a dia. Pensei assim, pô, vou levar para os mestres arrumar, para os mestres da informática, e a placa estando pronta, eu vou ter uma placa zerada, uma placa muito legal para usar. Ela veio com um i7 720, ou seja, ela é uma X58, é um i7 de primeira geração. A só era montar ela, montar um SLI de Founders Edition. Aqui no caso eu estou usando a 970. Quem assistiu o outro vídeo de X58 deu de cara com ela. E qual que é o rolê? Quando eu peguei ela, no final do vídeo, no final do primeiro vídeo, aliás, tem um pequeno trecho lá, eu testando a placa-mãe, eu já ia falar a placa de vídeo. Placa de vídeo naquele vídeo, aliás, eu nem tinha pego ela ainda. Por mais que no framezinho lá esteja também usando uma 970, só que da Zotac. Testando essa placa-mãe, mesmo bichada, porque tipo, pô, a placa-mãe tava bichada, porém, sabe como é que funciona o PCismo? Você não se contenta só com aquilo, você tem que tentar. Então, eu tentei. E, para minha surpresa, eu consegui fazer ligar, certo? Eu consegui fazer ligar, porém, ele mostrava a BIOS e travava ali. Funcionava alguns pentes, funcionava, na real, funcionava 2 slots de memória RAM. Em relação aos PCI, eu não tinha testado até então, porque no que eu vi que tinha um problema na memória RAM, eu decidi já levar para assistência técnica porque eu queria usar todos os slots de memória RAM. E também eu coloquei o HD nele e ele não ia para o Windows de jeito nenhum. Na hora quando chegava a hora de ir para o Windows, ele ficava congelado ali, não saía dali mais. Levei a placa-mãe lá para assistência técnica, expliquei o que eu queria que fizesse, basicamente o check-up completo. Eu não estava me importando o que fosse preciso fazer, o quanto que fosse para pagar, porque eu estava determinado a usar esta placa-mãe como minha placa-mãe, tipo, principal. Me disseram que não compensava arrumar por conta da oxidação, não compensava arrumar por conta da oxidação que tem aqui perto do USB, não compensava arrumar por conta da oxidação que tem aqui perto do capacitor que estourou, que é perto dos 24 pinos. Me ofereceram uma placa-mãe para venda, que por ironia do destino é a mesma X58 que a X58 anterior que eu mostrei, aquela da Asus, a não sei que lá, Deluxe V2. Eu só não comprei porque justamente porque eu já tinha uma do mesmo modelo, né? Busquei a placa-mãe de volta, cheguei em casa e fiquei encafufado. Tipo, pô, comprei a placa-mãe legal, já conseguia pelo menos abrir a BIOS ali com 2 slots. Tinha que ter algum porquê
tinha que ter algum jeito de fazer ela funcionar novamente. Seja limpando ela no tanque, seja tacando, mergulhando ela no óxido isopropílico. Não estava satisfeito com o diagnóstico que passou, e mesmo que a gente fizesse alguma coisa, ela morreria depois. Só que eu não estava importando com isso. Eu só queria fazer ela funcionar. E consegui. Como que eu consegui fazer? Vamos lá. Primeiramente, comecei testando os slots de memória RAM. Os dois slots, tanto o segundo, tanto o quarto, eles estavam entrando na BIOS, tentava entrar no Windows, ele travava. Passei escova na placa-mãe inteira, tentei testar a memória RAM por memória RAM novamente e descobri que não estava entrando no Windows por conta de uma configuração específica lá da BIOS. Por mais que eu tivesse, não faz muito sentido, mas por mais que eu tivesse ali resetando a BIOS, ele não entrava no Windows. Eu entrei na BIOS, coloquei para ele carregar as configurações de fábrica. Por incrível que pareça, ele entrou no Windows, coisa que para mim não faz muito sentido, pois eu já tinha resetado a BIOS. Não era para ter voltado as coisas ao normal. Bom, pelo menos o pouco do meu entendimento que eu tenho. Consegui entrar no Windows, eu estava testando com uma memória RAM e eu já me empolguei. Pô, consegui entrar no Windows com essa placa-mãe. Como vocês podem bem ver aí, o Windows já está aberto, tá com 6 slots de memória RAM, tá com a placa de vídeo, tá com uma placa de vídeo, porém, todos os 7 PCI Express estão funcionando normalmente, testei um por um. Ontem eu dissequei isso daqui, infelizmente eu não consegui gravar, porque aqui onde eu moro tava um inferno em relação a barulho, e honestamente eu não era pra ser um testezinho, era só pra fazer um testezinho, sabe aquele fogo no nariz, assim, aquela pulga atrás da orelha? Você não vai conseguir dormir se você não testar aquilo ali, era só pra ser um testezinho, e já tinha começado um baita progresso no que eu tinha conseguido entrar no Windows. Aproveitei que eu tinha conseguido entrar no Windows, estava com um slot de memória RAM, fui testando cada entrada de placa de vídeo. Uma coisa, aliás, que eu tenho que pontuar é que no primeiro vídeo, as duas placas-mãe X58, quando eu estava pesquisando na internet, estão mostrando que o limite delas era até 24 GB. E, bom, pode ver que tá os mesmos pentes de memória RAM que estava na outra placa-mãe. E no outro vídeo eu ainda comento, possivelmente essa placa-mãe tem alguma BIOS mod, alguma coisa assim, porque aqui está 48 GB de memória RAM. Esses pentes aqui são de 8 GB cada. Essa placa-mãe também reconheceu os 48 GB de memória RAM. Então, não sei se seria realmente uma personalização de BIOS, uma atualização de BIOS, porque a BIOS dela é bem antiguinha também, dessa placa-mãe. Tá parecendo o América Megatrends. Como que eu fiz? Aí agora a gente chega no ponto. Como eu fiz reconhecer todos os 6 slots? Os 2 slots funcionou. Entrei no Windows, coloquei a placa de vídeo, abri um joguinho, o joguinho rodou. Eu mandei mensagem lá pro técnico novamente. Falei, ó, eu quero, independente de vocês não garantir o serviço, eu quero pelo menos que troquem o capacitor aqui, porque eu acredito que esses capacitores estourados são responsáveis pelo resto dos lotes da memória RAM não estar funcionando. E a resposta que eu recebi é: esses capacitores daí são responsáveis pelo 24 pinos de energia. E não é, a justificativa no qual os outros slots de memória RAM não está funcionando. O motivo desses slots de memória RAM não estar funcionando é os pinos tortos que tem no soquete do processador. E eles tinham dito desses pinos no diagnóstico que eles tinham me dado antes de eu ir coletar a placa-mãe novamente. Depois que eu catei e eles disseram que não era por conta dos capacitores e sim poderia ser por conta dos pinos tortos, eu pensei, pô, vamos lá. Eu já mexi com pino torto. Eu já mexi com pino torto e na onde que foi? 775. O meu primeiro computador foi um 775, um Pentium E5000 alguma coisa. Aliás, é o mesmo processador que tá naquele computador ali. Ele tinha 4 GB de memória RAM, 2 pentes de 2 GB, DDR2. Não tinha placa de vídeo. Era um HD de 120 GB. E qual que era o rolê? Quando
eu tive esse computador e eu achava que esse computador rodaria jogos. Eu não tinha nenhum conhecimento com informática na época. E ontem me veio a nostalgia. Pô, se eu conseguir resolver aquela vez que eu ia fazer limpeza na 775 porque eu vi vídeo no YouTube e deixei o processador cair em cima do slot e deu uma entortadinha, eu fiquei desesperado, procurei na internet e consegui desentortar. Aqui, já que já tá tudo lascado mesmo, eu vou conseguir desentortar também. No máximo que vai acontecer é não ligar mais. Eu já estava, tipo, já estava tão encucado dessa placa-mãe não estar funcionando e eu querer fazer ela funcionar, que eu estava determinado a fazer qualquer coisa para fazer funcionar novamente. Fui lá, peguei o estilete, paciência, fiquei mexendo nos pinos, tentando pelo menos entortar de um jeito que melhorasse o contato com o processador e não relasse com outro pino. Assim que eu mexi nos pinos, fui lá, testei, que eu liguei, continuou ligando, no que eu liguei o computador, continuou ligando normal. Pô, beleza, continuou ligando normal. Vamos ver os outros slots de memória RAM se estão funcionando normalmente. E para minha surpresa, todos voltaram a funcionar. Ou seja, a cal que o pessoal me passou estava certa. Tá que os caras realmente têm bem mais conhecimento do que eu. Os caras trabalham com isso, os caras vivem de arrumar isso daqui. Eu só sou um doido que gosta disso aqui. E eu fiquei muito feliz que eu tinha, primeiramente, não cagado todo o resto da placa-mãe. E, segundamente, porque as memórias RAM tinham funcionado. Peguei outros pentes de memória RAM que eu tenho, de 2 GB cada, coloquei, reconheceu tudo perfeitamente. Pô, mais feliz que pinto no lixo. Peguei as memórias RAM que estavam na outra X58, que é os 48 GB, taquei aqui, funcionou. Então eu estava com a placa-mãe ressuscitada ali, tipo um zumbi, uma fênix da vida, já fazendo alusão à BIOS dela, né? A BIOS é a Fênix BIOS. E foi literalmente que essa placa-mãe se tornou. Ela estava funcionando 2 slots de memória RAM, não entrava no Windows, consegui fazer entrar no Windows por uma ação aleatória, porque, que nem eu falei, não fazia sentido. Eu estava resetando BIOS, resetando BIOS, resetando BIOS de tudo quanto é jeito que a gente reseta BIOS. E mesmo assim não estava funcionando, coloquei para carregar as configurações de fábrica e funcionou. Pra mim não faz sentido. Se alguém entender mais o porquê que isso aconteceu, explique nos comentários. Os PCIe estavam funcionando, o processador já estava reconhecendo, alguns USBs não estavam funcionando, mas até então, foda-se. Beleza, fui testar. Fui abrir um joguinho, fui ver como é que se comportava e caralho, como o processador ficava quente. Tem um fucking dissipador enorme. Tava com pasta térmica, não é como se eu tivesse esquecido de passar pasta térmica. E tava quente pra caramba, tava 100 graus, tava tipo assim, cravado 100 graus. Foi aí que essa placa-mãe, ela já tinha reativado o meu lado pesista que eu tinha na época do 775. Eu tava muito feliz com isso. E bom, quando aconteceu isso daqui nessa placa-mãe, tive que desentortar pino, fui lá, limpei, testando memória RAM, abri o jogo ali, me deparei com a temperatura alta e tive que apelar pro Undervolting, para pelo menos fazer algum teste com ela sem ela estar pegando fogo. Sabia fazer Undervolt nessa placa-mãe? Não sabia. Fui lá, pesquisei na internet, fiz um Undervolt bonitinho, seguindo as cal do pessoal, pesquisando no ChatGPT, no Gemini, sempre comparando o que os dois me recomendavam, justamente porque são IAs, a gente não deve confiar ao pé da letra. Hoje, comparado àquela época, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento por conta de, pô, o tempo passou pra caralho. Eu assisti bastante vídeo de informática de lá até aqui. Já estava com menos medo do que eu estava fazendo ali. Já tinha pelo menos uma noção do que eu estava fazendo e dos riscos que poderia ter. Dito isso, fiz um undervolting, resfriou o processador. O processador estava do jeitinho que eu queria ali. Beleza, o processador estava 100 graus o tempo todo, consegui estabilizar numa temperatura meio que normal. Eu já estava assim na minha cabeça, pô, se eu fiz um undervolt nessa placa-mãe aqui, e na outra placa-mãe eu não precisei fazer
aqui eu tô usando um i7 720 e lá eu tô usando um i7 780X, algo de errado não está certo. Com a mesma pasta térmica, o mesmo dissipador, mesma fonte. Aliás, na hora que eu estava fazendo o teste, eu decidi assim, já que eu estou fazendo o teste, eu vou testar uma fonte que eu não tinha testado até então, que foi uma Thermaltake de 700 watts que eu adquiri junto com a 970. Bom, eu pensei que poderia ser a fonte que estava fazendo aquecer pra caralho. Fui lá, coloquei nesta bancada, usando esta fonte, que foi a mesma fonte que eu usei na outra X58, acreditando que, bom, estou usando a mesma placa de vídeo, estou usando as mesmas memórias, o processador estou usando um inferior, estou usando a mesma pasta térmica, o mesmo dissipador, não faz sentido estar nesses 100 graus. E bom, claro que tá errada a condição desse trem, o jeito que tá. Bom, não para por aí. Depois, para parar a analisar o que o HW Info tava me mostrando ali, notei que a Ponte Norte estava fritando. Estava também mantendo seus 100 graus constante. E até então não parei para pensar assim, vou fazer um undervolt na Ponte Norte. Tem como? Não sei. Não sou técnico. Um computador, ele é como se fosse um carro, certo? Se você não coloca um combustível bom, ele vai ter uma resposta não tão boa, se não cagada. Se você tem uma BMW 320 ali e coloca gasolina comum, logo então os bicos barra outras coisas vão poder zoar e o desempenho não vai ser o mesmo. E é a mesma coisa com o PC. Se você não recebe uma energia boa, seu PC não vai estar funcionando de uma forma correta. Como o pessoal lá passou a cal que esses capacitores é meio que responsável pelo que passa no 24 pinos, é como se o filtro de combustível não tivesse funcionando. Tá vindo uma energia ruim. E essa energia ruim que acaba gerando aquecimento e até mesmo a queima das coisas. Você está falando alguma coisa errada? Por favor, me corrijam. Estou aqui para aprender. Pensando nisso, parei de testar ontem. Já tinha ficado feliz por ter. Para uma placa que tava mal ligando e pro cara que me vendeu não tava nem ligando mais, cara, não tava conseguindo nem fazer ligar, já tinha conseguido um baita progresso fudido. Fiz os 6 slots funcionar, processador funcionando, PCI tudo funcionando. USB eu não procurei resolver isso, porque por conta da oxidação, eu acho que vai ser um negócio que não vai ser uma solução tão fácil. Só que eu não me contentei. Ver aqueles 100 graus na Ponte Norte. O que eu decidi fazer? Vou abrir esse dissipador. Nessa parte aqui, vi que o thermalpad tá bem antigo, mas bem antigo mesmo. Então o que eu pensei? Pô, se o thermalpad ele tá zicado, logo então debaixo desse dissipador a pasta quê? A pasta térmica vai estar sequinha, sequinha, sequinha. Tipo assim, tava com medo, aliás, de cagar tudo no pau, porque eu nunca tinha tirado o dissipador tão grande assim de uma placa-mãe. Peguei a pasta térmica que eu tenho aqui, que com certeza não é a melhor que existe, mas é a que eu tenho aqui agora. Com certeza ia ser melhor do que a pasta térmica secaça que estava nele. Coloquei a pasta térmica em todas as partezinhas que tem pasta térmica. Coloquei de novo o dissipadorzinho, parafusei ali, intercalando os parafusos. Liguei o computador, novamente 100 graus. Não mudou nada. Então, assim, fato é, tá aí a placa-mãe. Aliás, o que me tirou o medo de mexer com essas latas, pois eu tenho medo de ralar nisso aqui e estragar. Depois que eu comprei o meu primeiro notebook gamer, que foi o Nitro 5 de primeira versão, era um i5, uma GTX 1050, não era 1050 Ti, era um i5 de sétima geração. Depois disso daí, eu abandonei o PCismo porque eu só continuei usando o notebook gamer. Os jogos que até então eu jogo não são tão pesados, exceto Cyberpunk 2077, só que até então nem existia Cyberpunk 2077 para me preocupar. Depois que Cyberpunk 2077 surgiu, que eu fui procurar fazer upgrade de notebook. E essa placa-mãe aqui foi o ponto na qual eu entendi assim, bom, dá para fazer as coisas. Que até então a intenção era, monto o computador, testo,
tenho a gente tem a nossa bancada ali, nossa passada no dinamômetro ali, e a gente faz a nossa copa manco de PC, tendo a nossa tabelinha de resultados. Porém, todo esse pouco que eu fiz nessa placa-mãe aqui me deu uma empolgada. O que eu pretendo fazer com ela futuramente? Refazer todo o processo que eu fiz sem ter gravado. Acredito que eu vou levar essa placa-mãe para acabar trocando esses capacitores para, igual como eu disse, a intenção é fazer funcionar esse daqui e usar como o PC ali, souvenir ali, usar, ligar na sala, ficar bonitinho, rodar uns jogos ali depois de trabalhar. Vocês viu ali o resultado dos microtestes que eu estava fazendo ontem. No fundo também eu deixei separado aí os testes que eu fiz hoje, meio que o primeiro capítulo dessa X58. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, dá um like, se inscreve aí, que tem bastante vídeo ainda para sair. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.